Hello, vamos continuar. Mas antes de continuar falando sobre o contato do mestre com os outros deuses, com Saturno, com os outros deuses, deixa eu só fazer um comparativo aqui para poder você entender que o mapa ele é muito mais complexo do que a gente falar só de um signozinho, de um planetinha. Um exemplo, a gente falou de Júpiter, que é o benevolente, que ele é o grandioso, que ele é o deus dos deuses, que ele é aquele que traz abundância e prosperidade para a nossa vida. Às vezes Júpiter, por exemplo, vai estar conectado com Marte. A gente deu, por exemplo, o exemplo do contato entre Saturno e Marte, onde a pessoa vai sentir que tem as ações frustradas de alguma forma, porque o tempo está lhe cobrando responsabilidade. Agora, se Júpiter estivesse em contato com Marte, as coisas seriam o extremo oposto. Então, em vez da pessoa ter um pessimismo nas ações, ela teria uma força de vontade, uma autoconfiança na vida, uma fé muito grande. Então veja só como as coisas vão se misturando. E aí no mesmo mapa, dando um exemplo, Júpiter está lá em contato com Marte. Então Júpiter vai trazer fé para aquele guerreiro, que ele vai acreditar em si mesmo e tudo mais. E tudo que ele for atrás, ele vai de alguma forma conquistar, se ele tiver fé de que isso vai acontecer. Então esse lado da pessoa está estimulado por Júpiter. Em contraparte, ele pode ter no próprio mapa dele mesmo um contato entre Saturno e Vênus. Então o guerreiro tem fé em si mesmo, a pessoa tem fé nas suas ações, mas por outro lado, a satisfação dentro dos relacionamentos, por exemplo, é frustrada. Para poder a gente desenvolver consciência dentro do nosso mapa por inteiro, a gente tem que entender que a gente vai ter as benevolências na nossa vida, mas a gente vai ter também as limitações de alguma forma. E isso tudo faz parte de quem a gente é, e a ideia do mapa é ensinar você a ser você mesmo de acordo com o que você é em potencial, não de acordo com o que você gostaria de ser necessariamente. Mas vamos continuar. Todo contato que Saturno faz no nosso mapa, ele vai nos lembrar o seguinte: o exemplo não necessariamente vai te servir, apenas o seu empenho e a sua própria experiência de vida. Então, quando Saturno se encontra em contato com algum dos outros deuses no nosso mapa, ele vai lembrar que você tem que fazer por você mesmo. Lembra que ele é o regente de Capricórnio, que é o nosso lado autorresponsável. Quando Saturno está em contato com a Lua, por exemplo, dando sequência, a gente entendeu que a Lua é o nosso lado emocional, o nosso ninho, aquele lado que representa a nossa mãe, a nossa criança interna, sejamos homens ou mulheres. Saturno vai te lembrar que, às vezes, a figura materna na sua vida, ela não será o exemplo ideal para poder você construir exatamente a figura materna dentro de você. É como se você tivesse uma responsabilidade de ser mãe de você mesmo, mesmo que você seja homem, e cuidar de si mesmo e cuidar das suas próprias emoções, porque Saturno está em contato com a Lua, lembrando para ela, para essa pessoa, para essa figura, que ela deve se tornar mãe, na medida que o tempo passa. E quando eu digo se tornar mãe, eu não estou falando de gravidez, eu estou falando de função arquetípica. Quando você cuida de alguém, quando você faz comida para alguém, quando você arruma cama para alguém, isso tudo é função materna. Isso tudo é cuidar. E cuidar é igual a ser mãe. Então, de alguma forma, o mestre em contato com a lua vai trazer uma certa solidão emocional, um certo vazio emocional, uma certa frieza emocional para essa pessoa. Porque é como se o castelo dela fosse de gelo, como se o mundo emocional dela fosse árido, como se o mundo emocional dela fosse, de uma forma mais positiva, o suficiente para poder ela se fortalecer. Mas ela precisa de empenho para poder construir essa estrutura materna dentro dela mesma. Então, o contato de Saturno com Lua é um tanto mais delicado. É uma questão bem pessoal. É como se a pessoa precisasse se fortalecer em vida e se sentir amada primeiramente por ela mesma e nutrida por ela mesma. O autocuidado dessa figura tem que ser muito grande. E enquanto isso não acontece, a sensação pode ser como dessa figura que está no gelo, que está no mundo frio, né, das poucas emoções. Mas Saturno está ali lembrando que é assim mesmo.
A maturidade espiritual nem sempre é leve. Quando o Saturno está em contato com o Sol, o nosso brilho, a nossa essência, o nosso signo pessoal, vamos colocar assim, é como se ele estivesse restringindo aquele signo. Ele estará restringindo a sua essência porque você precisa construí-la. Então, quando a gente fala de Sol e Lua, por exemplo, a gente está falando da nossa base. A gente está falando dos planetas que têm maior força no nosso mapa. Então, o contato de Saturno com o Sol, ele vai mostrar que você tem a capacidade de ter um brilho extremamente sólido e uma sensação de alegria extremamente sólida na vida, mas você precisa de empenho. Você precisa, de alguma forma, carregar o seu próprio peso. Isso serve de alguma forma para todos nós, claro, mas quando Saturno está diretamente em contato com o Sol no nosso mapa, é como se o nosso peso fosse um pouco maior. Mas da mesma forma que é um peso maior, ele é um peso que depois ele se torna mais sólido, né? Você tem uma estrutura muito mais segura e não vai ser qualquer coisa e qualquer pessoa que vai te abalar. Então é como se essa pessoa fosse sentir que as figuras de autoridade na vida dela estivessem tentando apagar o seu brilho. Mas na verdade é porque você mesmo precisa se fazer figura de autoridade da sua própria vida na construção do seu brilho. Claro que as coisas são bem mais complexas que isso, né? Vai depender do signo onde se encontra Saturno, do signo que se encontra o Sol, e o mapa vai se ramificando. Ele é, mais uma vez lembrando, extremamente pessoal para cada pessoa. E quando Saturno está em contato com Plutão, as coisas são muito mais sérias do que o que eu vou trazer aqui, porque quando a gente fala de Plutão, a gente está falando das profundezas da nossa alma. Então são questões traumáticas e são questões que precisam ser lidadas a longo prazo. Mas é como se Saturno estivesse ali em contato com ele, lembrando que você precisa ter responsabilidade também com o seu lado sombrio, com as suas dores, com seus medos. Você precisa olhar para eles e lembrar que eles fazem parte também da sua estrutura. Porém, de alguma forma, você precisa evitar ficar muito tempo em depressão. O que significa depressão? É muito mais sério do que isso, claro, mas a depressão é quando você pega a sua ação e joga para dentro. A sua pressão está para dentro. Então, de alguma forma, a sua vontade de viver o mundo externo, ela apaga, ela acaba, ela fica reduzida, porque a sua energia está voltada para dentro. Justamente por a sua energia estar voltada para dentro, nessa ocasião da depressão, é o momento que você precisa encarar determinadas coisas com responsabilidade. Lembrando que é sempre bem-vindo você ter um pouco de fé. A gente ilustra essa carta aqui, que ela é chamada de depressão, e veja só, essa figura ela começa a se fundir com essa caverna obscura de tanto tempo que ela está ali sentada de cabeça baixa. Os pés dela já estão se petrificando ali. Então, quando a gente fala de Plutão, a gente já entendeu que ele representa o nosso submundo, o nosso inferno pessoal. Se Saturno está ali em contato com ele, Saturno já é frio e restritivo, ele não vai ter necessariamente muita pena de você. Porque Saturno é a autoridade, Saturno é o mestre. Saturno não é a mãe que vai pegar e cuidar do seu mal-estar emocional ou psíquico. Saturno ele vai querer que você se responsabilize do seu próprio submundo. É muito mais do que isso, claro. E quando Saturno está em contato com Júpiter, veja só, a gente tem o nosso lado otimista e o nosso lado pessimista, o nosso lado benevolente e o nosso lado restritivo. A sua fé, a sua capacidade de autoconfiança e a sua necessidade de autorresponsabilidade e de se restringir com o que você já tem. É como se eles representassem juntos assim. Ah, você tem uma grande fé, você tem um grande mundo espiritual dentro de você? Maravilha, coloque em prática, senão não vale. Ou você constrói ou você vive apenas de ideais. E esses ideais podem se solidificar como dogmas, como verdades imutáveis, se você não coloca em prática e vai vendo que a partir da sua experiência as coisas vão se modificando naturalmente, porque a vida ela é mutável também.
E aí nós vemos essa carta. Essa carta a gente vê uma pessoa confessando para um sacerdote. Poderia dizer que ambas representam você mesmo. Como andam as suas ações? Se fosse para você confessar para você mesmo, para sua consciência, você tem seguido a sua própria verdade? Você tem seguido a sua base, os seus princípios, as suas crenças, aquilo que você acredita que um ser humano tem que ser? Lembrando que isso é muito pessoal. Então essa confissão, ela deve acontecer de você para você mesmo. Uma autoanálise das suas vivências, da sua vida, da sua fé, das suas dúvidas, das suas reclamações, tudo isso faz parte também. E se você deposita muito isso fora de você, o que isso representa? Você não está se responsabilizando pela sua vida, mais uma vez. A gente não pode ficar esperando alguém dizer que você está perdoado ou que você pode seguir em frente. Não mais. A gente recebeu os ensinamentos necessários do nosso mestre há alguns anos atrás para poder entender como as coisas funcionarão daqui para frente.